esses eventos que nós fazemos a fim de transferir algo para o povo de Deus, a fim de trazer um novo tempo, né? Um novo fôlego, uma nova unção para a pessoa caminhar, para a pessoa continuar na fé, para a pessoa buscar. A cada conferência que nós vamos, algumas chaves, né? Alguns princípios, alguns fundamentos, eles são passados para nós. Nós trazemos homens de Deus, que Deus tem usado, ou nós vamos atrás de homens de Deus, que Deus tem usado poderosamente, honrando a unção, e a fim de receber ali uma revelação, um entendimento que pode mudar a nossa vida, mudar o nosso ministério, mudar a nossa família, mudar tudo. Um dos fundamentos que nós temos nesse ministério, eu reensinei para vocês, e eu tenho certeza que vocês não estão praticando. Eu falo para vocês, vocês estão em rebeldia. É duro, mas é a verdade. Quando nós, os pastores, recebemos uma palavra do Senhor e nós transferimos essa palavra para a igreja, uma palavra diretiva, uma palavra de fundamento, e a igreja não pratica, você está em rebeldia, está em desobediência. Quando você sabe o que deve fazer e não faz, a palavra diz que você peca. Você peca, é pecado, é o erro. Por isso que muitas vezes você está passando situações difíceis em áreas da sua vida, que você já tem orado, clamado, não tem tido resposta, porque você está em desobediência em algum fundamento. E aí o pastor Alisson estava falando, também com o pastor Fabrício, ele falou assim: se a igreja, se os irmãos excedessem aquela revelação, aquela unção, e fosse para sua casa praticar aquilo que foi ensinado, com certeza na próxima conferência, no próximo culto de unção, aquela pessoa não estaria. Por quê? Porque ela já estaria ainda acesa buscando o desenvolvimento da sua vida. Então a pessoa não pratica o fundamento. Nós fomos até transbordar. Foi ensinado oração em línguas, foi ensinado buscar Deus no secreto, foi ensinado adoração profética, foi ensinado deixar Deus usar, foi ensinado queimar de amor por Jesus e ser testemunha no mundo lá fora, foi ensinado. Mas qual desses fundamentos, eu estou perguntando para você, qual desses fundamentos você pratica? Seja sincero. Deus está aqui. Pede diante de Deus alinhar teu coração e arrumar tua casa, e você abrir o teu coração para que Deus possa prosperar através de você, para que você possa prosperar, para que você possa ver a obra do Senhor na tua vida ser feliz e completa. Às vezes a gente tem que mudar a visão, irmão. Às vezes nossa visão está equivocada. Às vezes a gente está num tempo passado que Deus já operou e a gente quer que Deus opere daquela mesma forma, e Deus não vai operar da mesma forma. Deus vai operar de forma diferente. Mas como é que eu vou entender como é que Deus quer operar? Agora eu vou ensinar para você. 1 Coríntios, capítulo 2. Na minha Bíblia, na King James, 1611, a partir do versículo 6 tem um subtítulo que não está nos originais. Mas quem traduziu a Bíblia entendeu essa parte. E sabe o que está escrito, pastora? Pasme. A revelação pelo Espírito de Deus. Aleluia. A revelação pelo Espírito de Deus. The revelation for Holy Spirit. A revelação pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Todavia, Paulo está dizendo, todavia, falamos a sabedoria entre os que são perfeitos, porém não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, aqui que eu quero pegar você,
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, fala para o teu irmão, está escrito, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem tampouco subiu ao coração do homem, ou entrou, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não, vou ler de novo para ver se você consegue subir a revelação. Mas o que está escrito, o olho não viu, nem o ouvido ouviu, tampouco entraram nas coisas do homem, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus. Versículo 10. Onde é que está essas coisas? Não está no que você viu, e não está no que você ouviu, e não está nem no seu coração ainda. Onde é que está? Mas Deus revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito busca todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas dos homens, senão o seu Espírito que está nele? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que Paulo está tentando trazer como fundamento para essa igreja que tinha dons? Igreja de Corinto tinha dons, irmão Juninho, tinha unção, se movia na cura, na libertação de expulsar demônio, mas tinha alguns problemas. Um dos problemas era o coração. O coração era muito difícil, o coração era muito partidário. O coração olhava para Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Aí Paulo vem desconstruindo esse entendimento errado. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Ministros de Cristo. Paulo rega, Apolo planta, Paulo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Amém? Só que Paulo está tentando trazer para eles algo que eles não entenderam ainda. Talvez você não entendeu. Quando a gente faz uma conferência, quando a gente traz um ministro de fora, domingo que vem, conto com todos aqui, o pastor, profeta Renato, lá do Paraná, Renato Pastene, ele vai estar aqui ministrando. Ele já viajou nos Estados Unidos, conhece muitos homens de Deus, muitas conexões. Ele vai vir aqui, não cobrou nada, ele vai estar aqui em São Paulo e sentiu um desejo de vir aqui ministrar na comunidade. Então conto com você, vai vir ele e a sua esposa Bruna, que é uma adoradora também. Eu tenho certeza que vai ser um culto sobrenatural. Mas não adianta, irmão, vou ser sincero. Sabe por que muita gente é religiosa? Talvez você conhece alguém que vai para a igreja há muitos anos, você não vê nenhuma transformação, você não vê nenhuma mudança, você não vê nenhuma mudança. Não estou dizendo mudança, irmão, no sentido da pessoa estar rica, mas a pessoa ser próspera dentro, a pessoa ter uma palavra de vida, a pessoa ter uma visão diferente, a pessoa realmente, você perceber que a pessoa tem mudado, tem crescido, tem se transformado. Sabe por quê? Porque ela fez da religião, da igreja, um local de religião. Ela não fez lá uma base de fundamento. Vou dar um exemplo aqui do Juninho lá. Ele tem o serviço dele. Ele foi formado lá, ele estudou, ele tem princípios. Se ele não praticasse esses princípios, ele não chegava lá. Ele ia ser reprovado. Se eu trago aqui para você fundamentos, se você não pratica nenhum, a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa é de quem é a culpa? Assuma a responsabilidade. De quem é a culpa? E quando é que a gente muda? Quando a gente assume a nossa culpa, a nossa responsabilidade daquilo que não está dando certo. Pode ser a luz para mim, Vinícius, senão vai dar um clima de dormir, eu vou acabar dormindo. Glória a Deus. Eu sei disso porque, como eu fiz um pouco de arquitetura, a gente sabe um pouco sobre ambiente, sobre clima. Glória a Deus. Aleluia. Mas aqui, aonde é que está? Aonde é que estão as promessas de Deus para você? Está na palavra de Deus, sim. Mas as coisas profundas, as direções profundas de Deus, onde é que está?
no seu espírito, no Espírito de Deus. E como é que eu posso conhecer essas coisas profundas? Se eu não busco a Deus de forma sobrenatural, eu busco a Deus de forma natural, de forma cartesiana. E se você buscar Deus de forma natural, cartesiana, você sempre vai ter o que os outros têm. Você sempre vai ver o que os outros vivem. O sobrenatural está a um passo de uma ação sua, de uma decisão sua. Eu já entreguei esse fundamento aqui. Só que você não está praticando. Se você estivesse praticando, Deus não iria pedir para eu mandar você fazer isso de novo. Você não está orando. Você não está orando. Você não ora. E quem não ora, sabe o que está dizendo para Deus? Eu não preciso de você. Quando você não ora, você está dizendo para Deus: Deus, eu posso fazer tudo sozinho. Eu não preciso do seu conselho. Eu não preciso da sua direção. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu vou fazer. Agora quem ora está dizendo o quê? Senhor, eu preciso do seu conselho. Senhor, eu preciso da tua direção. Senhor, eu estou no caminho certo, porque o Senhor conhece o futuro. Eu não conheço o futuro. Eu posso estar no caminho que lá no futuro vai me trazer muita tristeza, muita angústia, muita dor. Então eu preciso do teu conselho. Eu preciso da tua direção. Eu preciso ouvir tua voz. Deus está dizendo aqui claramente, através dessa palavra: o ouvido não ouviu, o olho não viu, nem subiu ao coração do homem. Porque tem coisas que aos nossos olhos parecem ser bom, tem coisas que os nossos ouvidos parecem desejosos, tem coisas que a nossa alma anseia, mas não é bom. Mas só o Espírito do Senhor, quando você decide, irmãos, não vai ser, ninguém vai orar por você. Eu não posso orar por você, sabia disso? Eu posso interceder. Eu não posso falar para Deus aquilo que você pode. Aleluia. Eu não posso. Mas Deus espera nessa noite uma decisão. Uma decisão simples. Vou buscar o Espírito do Senhor. Eu vou te dar a chave aqui básica de como você busca o Espírito de Deus. Talvez você nunca soube disso. Deus é Espírito. Deus não é carne, Deus não é osso. Deus não é material assim, físico. Deus é Espírito. Você tem que aprender a buscar Deus em Espírito, fora do natural. E como é que eu ando fora do natural? Oração em línguas. Você tem orar? Não. Aí você vai falar para mim: pastor, mas eu não sinto mais vontade. Você tem que sentir vontade para orar em línguas. Mentira para você. Mas eu não sinto a presença de Deus para orar em línguas. Outra mentira. Paulo está dizendo isso no texto. Em um momento ele vai falar: você tem que sentir o poder, a unção. Você tem que estar chorando, quebrantado por orar em línguas. Não. Você tem que decidir. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14: eu oro mais línguas do que todos vocês. Judas 1:20: edificando e guerreando a vossa santíssima fé em todo tempo, em oração e súplicas no Espírito. Romanos 8: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemido inexprimível, irmão? É um som, é um barulho que ninguém entende, é um gemido inexprimível. E como é que eu posso entender isso? Orando em línguas. Mas pastor, eu só falo lá. É isso aí mesmo, irmão. Pastor, mas eu não falo tantas palavras como o senhor fala. Espera, seja fiel um pouco. No muito ele vai te colocar. Pastor, mas eu estou sentindo que eu estou em pecado. Mas é por isso mesmo que você vai orar em língua, crente. Porque você está em pecado, você sente: eu estou em pecado, eu vou orar em línguas. É o diabo mentindo para você, dizendo para você: não ora, não. Não vai, porque ele sabe que no dia que você começar, não entram nesse entendimento, nesse movimento de orar em línguas. Quem ora em línguas aqui, levanta a mão. Quem não ora hoje, eu vou orar. Eu vou orar para você. Você ora em línguas, né, Júlio? Perdeu não? Fala: eu perdi, pastor. Perdeu não, tá aí. É que você está enganado, você está achando que foi embora, mas tá aí. Aí você quer sentir alguma coisa para falar. Não. Você não precisa sentir, está aí dentro. Você só dá voz àquilo que já está dentro de você. Amém? Vamos continuar aqui na palavra do Senhor.
porque Deus vai te levar para um local hoje diferente. E aí Paulo está dizendo, tem coisas que Deus preparou para você que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, que nem subiu ao teu lindo coraçãozinho. Você nem imaginava. Irmão, tem um testemunho de uma irmã muito forte, que é a irmã Nancy do Fresne. Eu já mandei, e de certa forma, um tempo atrás, ela impactou a vida da minha esposa com uma simples mensagem. E eu fiz um desafio com ela. Olha para mim, eu fiz um desafio com ela. Sabe qual foi o desafio que eu fiz com ela? Eu falei, amor, eu desafio você 30 dias ouvir todos os dias essa mesma mensagem, treinando persistência e resiliência. Perseverança é o caminho dos fortes. Olha comigo, perseverança é o caminho dos fortes. Perseverar, irmãos, é a doutrina daqueles que vencem. Quando você persevera, persiste, não desiste, você está rompendo em você cadeias, barreiras, muralhas, e você está se fazendo mais forte para batalhas maiores. Aleluia. Uma vez eu fui fazer uma conferência, fui a uma conferência de um juiz, eu esqueci o nome dele agora, me foge a memória, mas ele tentou 27 vezes para ser juiz e não conseguiu. Ele não desistiu. Sabe o que ele fez? Ele ia trabalhar, e no caminho que ele ia trabalhar, ele colocava a aula que ele tinha que ouvir. Na época era a fita cassete, colocava no CD do carro e ia ouvindo. Persistência. O que eu quis fazer com a minha esposa? Persiste e persevera, persiste e persevera. Aí ela começou a orar em línguas, nem uma hora podia orar. Mas chegou um momento que ela olhou para si mesmo e falou, está tudo errado. Foi ou não foi? Por quê? Porque ela descobriu de alguma forma, Deus tem algo para mim que eu não estou vivendo. Deus tem algo para mim que eu não estou alcançando. Deus tem um plano para a minha vida e eu não estou acessando. Maria, ela recebe a palavra do anjo. E o anjo diz para ela, agraciada, bendita és vós entre as mulheres. Deus vai enviar um filho e você vai ficar grávida tal. E ela vai falar, mas eu não conheço o homem, não conheço o varão, como é que isso vai acontecer? Aí o anjo fala para ela, o poder do Altíssimo te cobrirá, o Espírito Santo vai vir sobre você, e em ti será gerado um entre santo, e ele será o Salvador, o Rei de Israel. E o que ela faz? Eis-me aqui, Senhor, cumpre-me a sua palavra. De certa forma ela está dizendo, eu concordo com o seu plano. Você sabia que em oração em línguas, você entra num plano, numa dimensão em Deus, onde você intercede por pessoas, pelos seus, pelos não seus, pelos cristãos, pelos não cristãos. Você entra num local onde Deus pode usar você de forma sobrenatural. Aleluia! E a Nancy, não estou dizendo para você que é o seu caso, mas estou dando um exemplo, amigo, exemplo. Não é palavra profética. O que é a palavra profética? É diretiva, é para mim, é profética, é para mim. Isso é um exemplo. Ela ouviu essa mesma mensagem há muitos anos atrás, mais ou menos uns 40 anos atrás. Ela ouviu essa mensagem, 1980, sobre orar em línguas, sobre buscar a Deus, o plano de Deus. E ela recebeu essa mensagem, meus irmãos, e ela foi para o quarto dela, no hotel, lá no apartamento dela orar. E ela orou 3 semanas, não, amigo, 3 semanas. Mudou a vida dela para todo sempre, foi mudado. Ela orou, buscou, e ela decidiu que 3 verdades surgiram ao coração dela. 3 pensamentos persistentes veio na mente dela. Esse é o Espírito Santo falando com você. Pensamentos que persistem. Muitas vezes é o Espírito do Senhor para você, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Deus é comunicável assim também. E ela percebeu que ela estava fazendo 3 coisas erradas. É um exemplo. Eu
Primeira coisa, ela estava noiva, ela estava próximo do casamento, ela percebeu que aquele casamento não era o ideal. Segundo, ela estava trabalhando numa empresa, ela percebeu que aquela empresa que ela estava trabalhando não era o que Deus queria. E terceiro, ela estava morando no local, numa região ao qual Deus não queria. Como é que ela descobriu tudo isso? Alguém, o profeta, foi dizer para ela? Quem gerou nela? O próprio Espírito. Mas como ela acessou isso? Porque o ouvido não ouviu, o olho não viu, nem supriu o coração do homem. Ela acessou o Espírito do Senhor por meio da oração em línguas. O que ela fez, irmãos? Ela deitou na cama dela. Eu sei, eu estou quebrando muita coisa. O que você acha que para orar tem que colocar o joelho no chão? Deitou na cama dela e começou. E começou e continuou, irmão. E o que isso trouxe para a vida dela, irmãos? Uma mudança profunda. E hoje ela tem um dos ministérios mais poderosos para mulheres do mundo. Talvez ela tivesse naquele tempo, ela não seria nem conhecida hoje, mas Deus tinha para a vida dela algo que ela não imaginava, mas ela tinha que acessar isso. Ela tinha que se dispor a buscar isso. Amém? Hoje ela viaja o mundo, ela tem orfanatos, tem asilos, tem igrejas, tem um monte de coisa que ela faz, irmãos, que ela nem imaginaria que um dia Deus tinha isso para ela. Mas porque ela decidiu buscar, ela se posicionou para entrar nesse plano. Aleluia! Ela foi alcançada por uma unção. E essa unção, irmão, da oração em línguas, ela transforma o seu interior. Amém? Mas não adianta você ouvir isso e daqui a um mês eu perguntar para você: quanto tempo você orou em línguas? Vai voltar para a mesma etapa. Você está dando volta no deserto, está andando em círculos no deserto. O deserto da aridez da alma, o deserto da angústia, o deserto da decepção, o deserto da dor, o deserto da dúvida. Vários desertos você vai ficar andando em dúvida, em ciclo, se você não decidir praticar os fundamentos que aqui são ensinados. Não é uma palavra simplesmente para você ouvir, aquecer o meu coração. Não, eu preciso decidir andar naquilo que o pastor falou. Começar hoje, não amanhã. Começa hoje. Eu vou tentar orar 10 minutos, 15 minutos todo dia. Nem que nem na hora que eu estou indo para o trabalho, irmãos, eu vou dirigindo orando em línguas. Quem já percebeu isso? Estou queimando tudo aqui dentro de mim. Por quê? Porque quando eu tenho direção de Deus, significa que eu tenho comunhão. Quando eu tenho comunhão, significa que eu tenho uma vida de oração. Oração, adoração, vai trazer a presença de Deus para a tua vida. E você vai ter agora discernimento do Espírito para caminhar. E sem discernimento do Espírito, irmão, não tem jeito. Paulo, chega um momento que ele quer descer para outro lugar. Aí o Espírito do Senhor, diz a palavra, que o Espírito do Senhor impediu alguns dias Paulo de ir para aquele lugar. Ou seja, Paulo não sentiu uma confirmação exata. Aí aparece para ele um macedônio em visão, e ele sabe que é um macedônio, e diz assim: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele discerne que a vontade de Deus para a vida dele não era ir para aquele lugar que ele queria, mas ir para Macedônia. E lá o ministério dele explode. Mas também a perseguição explode. Também a calúnia explode. Toda vez que você estiver à frente, presta atenção, só é perseguido quem está à frente, irmão. Só é perseguido quem está na frente. Alguém persegue quem está atrás? Então quando alguém te perseguir, dá glória a Deus, eu estou à frente. Aleluia! Isso veio para mim, que hoje foi dia de perseguição. Significa, menino, que eu estou à frente. Eu estou correndo à frente. Que alguma coisa tem na minha vida que está me levando além. Aleluia! Essa coisa